Olá! Vamos falar hoje sobre a questão de formas de preparação, formas de cozimento, formas de grelhar, forma de cozinhar, qual a melhor opção dentre as diversas formas que normalmente é muito comum as famílias ficarem somente num tipo mais convencional de forma de preparo de um alimento. Mas a gente pode muito bem abrir esse leque e mudar a forma de apresentação para que a gente tenha, inclusive, sabores diferentes e formas de apresentação que muda completamente, muitas vezes, o gosto do alimento e a textura desse alimento que a gente vai oferecer para esse bebê. E não somente para o bebê, como eu sempre gosto que vocês entendam isso. A comida do bebê pode ser a comida da família desde sempre, desde os 6 meses, porém com alguns ajustes quando necessários, como não adição de sal, até pelo menos os 12 meses, nada de produtos com excesso de sódio, incluídos dentro dos ingredientes de um alimento, por exemplo, alguns temperos prontos, alguns condimentos prontos que não devem ser oferecidos para a criança, né, para não ter o excesso de sódio prejudicial para o crescimento e desenvolvimento desse bebê. Afinal de contas, lembrando sempre, os primeiros 2 anos de vida da criança é um momento de maior formação de todas as questões de paladar envolvidas e também da saúde que está nas nossas mãos. A saúde tanto do que a gente vai oferecer como forma de preparo, como alavancar esse gosto e sabor pelos alimentos e uma relação muito positiva com a alimentação. É sobre isso que vamos falar nessa live. Hoje é dia 5 de agosto, vamos falar hoje então sobre formas de cocção. Qual a melhor forma de preparo dos alimentos, condimentos, em relação ao preparo do alimento para o bebezinho, sendo linkado com a alimentação da família. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa live. Prazer ter vocês aqui. Me digam aí que idade tem o bebê de vocês, se vocês têm bebê, quem não tem bebê, quem é gestante, quem não é. Fiquem muito à vontade para participar e também para perguntar, tá bom, pessoal? Vou dar um minutinho para vocês. Olá, Nina, para vocês irem dando um oizinho aí. Me falem a idade dos bebês, 5 meses. Ai, que fofucho. 7 meses, da Carol. Cris, 1 aninho. Ai, que amor, Cris. Cris, vamos marcar o nosso encontro. Me chama depois quando tu puderes, tá? Da minha aluna. 8 meses, Valéria, 5 meses, Olha, que chuva de bebê de 5 meses aí. Como é que tá o preparo de vocês em relação à alimentação? Início da introdução alimentar daqui a 1 mês. Obrigada, Nina, obrigada. Pessoal, que bom saber da idade. Ana, que ótimo, tá sempre aqui, eu sempre te vejo aqui realmente, parabéns, isso é fundamental. Esse conhecimento diário, quando eu falo, né, em relação a vocês presentes aqui na live, sempre vocês vão aprender algo novo, podem ter certeza. Por mais que que eu traga muitas vezes informações repetidas de um mesmo assunto, sempre vou trazer novidades em relação a um determinado assunto. Sempre tem novidade, sempre tem questões que vocês conseguem ter, né? Nossa, não lembrava desse detalhe. Isso é muito bacana, né? Nina, fiz o curso e hoje a minha bebê com 2 anos come tudo, todas as frutas. Ai, Nina, que alegria saber disso. Me chama no direct depois, Nina, me manda uma fotinho da tua bebê, por favor. Que alegria minha saber disso. Que ótimo, a Liz está se recuperando, ainda com muita tosse e gripe, mas a febre já deu uma cessada, aleluia, só vai melhorar. Fica bem tranquilo, oferece bastante água, não deixe de oferecer as refeições, tá, Cris? Vai dar tudo certo, tá? Fica bem tranquila. Esse processo é um momento de recuperação, né? Estado de convalescência, que a gente chama, que o organismo está combatendo toda a questão, né, de seja o motivo que for, seja virose, independente o motivo, né, do diagnóstico, o organismo vai se restabelecendo. Fica bem tranquilo que daqui a pouco vai estar tudo 100%, tá? Que máximo!
Que bom saber, pessoal. Deixa eu pedir uma ação para vocês que eu sempre peço na live. Cliquem aqui no aviãozinho para mim e no coração, porque aí eu adoro quando vocês fazem o coraçãozinho, que é o Instagram envia para mais pessoas a live. E essa live é muito bacana para todas as idades, não só para quem tem bebê. Se vocês quiserem enviar essa live aqui no aviãozinho, vocês não precisam sair da live, só cliquem no aviãozinho e enviem para algumas pessoas que vocês gostariam que estivesse presente. Tem as pessoas que ajudam no processo de alimentação, né, de fazer a refeição da família, algum familiar, enviem para mim. Eu vou fazer essa ação juntamente com vocês aqui, tá? Clique no aviãozinho. Jéssica, enviar para Ione, enviar aqui para Suelen. Ótimo, já enviei aqui. Ótimo. Olá. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Onde é que tá minha água? Então, vamos lá para nossa live. Separei aqui. Eu sempre gosto de fazer um PowerPointzinho aqui do resumo para não esquecer. Chama no direct, Link Tavares. Eu faço consulta online, faço consultoria, que acompanha vocês em consultoria. Tenho várias linhas de frente. Deixa eu falar para vocês enquanto. Obrigada, Ingrid. Valeu. Faço consulta online, para quem perguntou, sim. Faço consultoria, que é o acompanhamento das mães por famílias, 15 ou 30 dias de acompanhamento, bebês, introdução alimentar, até criando desde os 6 meses, ou preparo para introdução alimentar. E também após, né, esse período de 2 anos, 3 anos, também faço acompanhamento, que aí é mais uma questão, né, de seletividade alimentar e dificuldades alimentares, eu trabalho também. Outra questão é o método MBS de Mamães e Bebês Satisfeitos. Sério que eu tenho marido de Nova Palma, olha que máximo, me criei em Nova Palma, nasci em Santa Maria, mas me criei em Nova Palma, sou de lá, que bacana. Qual é o sobrenome dele? Ótimo, Aninha, valeu, obrigada, isso aí, obrigada, Aninha. E também tem Mamães e Bebês Satisfeitos, né, que é o curso, é um programa de introdução alimentar. Ele não tá aberto agora, um pouquinho mais, quem tiver interesse pode colocar o nome lá no link da bio. E também vai ter o De Volta à Mesa, que é um outro programa muito sensacional, que na realidade eu acompanho, né, vou acompanhar também, não está aberto, mas tem um link ali na bio, que a gente não abriu ainda, eu vou acompanhar vocês. Então vai ser a grupos de atendimento para crianças com seletividade alimentar, dificuldades alimentares, para acompanhar o De Volta à Mesa, ou seja, todo voltado para aquela criança que parou de comer, tá com a refeição bem limitada, tanto em volume de alimento quanto quantidade. Às vezes é uma criança que teve uma associação negativa com a alimentação, não quer sentar na cadeira de alimentação, não quer ficar presente à mesa. Vou ensinar como diferenciar o que é uma seletividade alimentar de uma dificuldade alimentar que precisa de terapia alimentar. Ou seja, a gente, né, quando a gente vai trabalhando todos os processos em que a criança está envolvida num processo de seletividade alimentar, a gente consegue ganhos incríveis com essa criança, porque no momento de trazer a criança de volta à mesa, que seria a criança de volta a uma alimentação variada, balanceada e de qualidade, a gente consegue ter a longo prazo um resultado muito bacana com essa criança. Ou seja, justamente a criança voltar a comer o que não comia, tá? Então isso é muito incrível e a gente tomase sim, que bacana, que joia. Bacana saber disso. Então vamos lá. Então, diferentes formas de cocção, diferentes métodos de cozimento. Vamos falar sobre isso. Se vocês puderem pegar a caneta na mão e bloquinho, onde vocês quiserem anotar, para vocês entenderem. Porque o que eu sinto e vejo assim, é muito comum as pessoas acharem que não pode colocar óleo, por exemplo, na alimentação da criança, ou porque não é saudável, ou porque, né, não é indicado adicionar óleo na refeição, né, na forma de preparo. Vou colocar um fiozinho de óleo, será que eu posso? Então vamos lá, tá?
falar com você sobre isso. Deixa eu falar para a Aninha. Meus filhos começaram na escola essa semana. Poderia fazer uma consultoria para escolas, pois observei dificuldades na aceitação de várias crianças. Aninha, eu vou te dizer que isso é uma das grandes lutas, sabe? Eu tenho várias consultorias que eu faço, que as crianças estão indo para a escola e lá o tipo de alimento para o preparo da criança muitas vezes não é o ideal. Por exemplo, assim, crianças que não gostam de textura de sopa e às vezes é oferecido sopa na escola. Como é que vai se fazer isso? A gente precisaria, eu faria consultoria tranquilamente. Uma vez eu falei para uma mãe, na realidade ela fez a minha consultoria e passou os dados, né, da minha consultoria, né, para a escola. E é um interesse, né, das escolas, né, da gente fazer. Eu faria com o maior prazer, se puder. Pode indicar a escola, pode indicar o meu contato, que eu faço sem problema nenhum. Inclusive, fiz já um grande apanhado para uma mãe, né, de toda a questão, e a gente conversou com a escola e deu super certo. Porque é um dos grandes desafios, né? A criança vai para a escola e às vezes tem alimentos em que não é adequado para a idade da criança e a gente precisa adequar isso tudo, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui então. O que eu gostaria de falar para vocês? Eu gostaria que vocês abrissem um pouquinho, né, justamente o leque, assim, abrisse a cabeça de vocês no sentido de, existe mais de uma forma de eu fazer o alimento para criança. Quando eu for me referir aqui a alimento para criança, eu vou estar me referindo automaticamente à refeição da família. O alimento da criança não precisa ser completamente diferente da refeição da família. As minhas alunas sabem muito bem disso. Desde o início da introdução alimentar, a gente pode ter uma alimentação super bem balanceada, a mesma da família, para essa criança, tá? Desde lá dos 6 meses. Claro que com algumas adequações de texturas, de cortes, né, de tamanhos, que é imprescindível para eu não ter um aumento no risco de engasgo desse bebê, né? Eu não vou oferecer uma cenoura crua, por exemplo, para um bebezinho, né? Nem para uma criança de 1 ano, nem de 1 ano e pouquinho. Eu preciso deixar ela numa textura que eu consiga ter segurança alimentar para essa criança, certo? Como é que eu posso, por exemplo, fazer uma cenoura com que ela fique numa textura macia? Ou eu posso cozinhar ela no vapor, eu posso assar ela no forno, eu posso assar ela no forno ou na air fryer com azeite, eu posso pincelar com azeite, eu posso muito bem cozinhar ela, que aí eu coloco no vapor, eu posso grelhar ela junto, fazer 2 formas de cocção num mesmo alimento. Isso é muito bacana porque a gente expande inclusive a forma de apresentação e o sabor do alimento muda completamente. Então aqui a gente entra num calor misto, tá? Eu só tô dando uma palhinha para vocês fiquem até o fim, porque eu vou falar umas coisas bem legais aqui para vocês, tá? Não saiam da live e, se puderem, chamem mais pessoas para participar, tá? Então, existem formas, né, de cocção de calor seco, tá? O calor seco, quando eu me refiro, eu não tenho água no processo, né, para fazer com que cozinhe ou asse esse alimento, ou seja, eu posso muito bem assar lá no forno esse alimento. Vamos supor que eu queira assar batatas e cenouras e abobrinha no mesmo refratário. Eu posso assar, né, dispor esses alimentos no forno, cortar no tamanho que eu quiser. E eu coloco os alimentos dispostos e vou assar no forno, tá? Então é um calor seco que eu posso estar assando esse alimento, tá? No momento em que eu penso, né, em assar um alimento lá no forno, pode ser lá no air fryer, tá? No air fryer ou, né, no forno convencional. Eu posso utilizar óleo ou não, um fiozinho de óleo para assar esse alimento, tá? Vai agregar sabor, eu posso utilizar, não tem problema nenhum. Claro que eu vou falar para vocês dos tipos de óleos melhores e os óleos talvez que a gente tem que dar uma cuidada aí, tá? Então, o que a gente consegue mudar aqui? Eu posso, então, assar no forno, eu posso grelhar esse alimento, que ele também é considerado um calor seco, né? Um método que normalmente no dia a dia ele é mais prático. Por exemplo, eu vou fazer um bife, eu vou grelhar esse bife, né? Eu vou pegar uma panela, vou esquentar essa panela e vou grelhar esse meu bife. Eu posso também grelhar uma batata
antes eu posso cozinhar e grelhar ela num segundo momento, essa mesma batata. Aí eu vou utilizar o calor misto. Ou seja, eu estou utilizando uma forma de calor úmido, que eu vou cozinhar antes, e também vou utilizar o grelhado, que eu vou dar a finalização dessa forma de preparo dessa batata, por exemplo. Ela vai ficar mais crocante por fora, né? Quando eu for grelhar, ela vai formar uma casquinha por fora, ela vai agregar o sabor do fiozinho de óleo que eu inseri para fazer o grelhado dela. Ou seja, são diferentes formas desse preparo. Tá? Então isso é muito bacana da gente começar a variar, e para reduzir seletividade alimentar de uma criança lá na frente, que é da idade do pré-escolar, essas formas diferentes são muito bem-vindas, porque a criança acaba mudando a forma de ingestão alimentar de um mesmo alimento, porém com formato, sabor e texturas bem diferentes. É completamente diferente eu comer, por exemplo, uma banana in natura, que eu vou descascar ela, vou morder a banana in natura, e eu vou pegar essa mesma banana, vou colocar um fiozinho de óleo, por exemplo, de coco numa panela, vou cortar essa banana ao meio e vou grelhar essa banana. Eu posso colocar um pouquinho de coco em cima dessa banana grelhada, eu posso utilizar canela em cima dessa banana grelhada, eu vou adicionar um sabor completamente diferente lá da minha banana in natura. É saudável eu fazer essa forma de grelhado dessa banana com coco, com um fiozinho de azeite, um fiozinho de óleo e adicionar canela? Com certeza, super bem-vinda. Porque é uma forma diferente, temos alimentos super do bem aí, que eu vou estar utilizando ainda mais fibras do coco. Claro que a gente vai optar por um coco, né, desidratado, sem açúcar, sem conservantes, aqui dentro para utilizar, para continuar sendo um alimento saudável, tá? Então isso para todas as idades, inclusive para nós adultos. A banana fica um pouco mais adocicada quando a gente assa ou faz o grelhado dessa banana. Ela agrega sabor, ela dá uma escurecida um pouquinho, que é justamente a forma de caramelização. Eu vou deixar mais caramelizada essa minha banana com a própria frutose, né? No caso, o açúcar da própria fruta. Eu não vou estar adicionando nada de errado aqui. Ela vai mudar completamente o sabor e eu vou ter essa banana com uma outra forma de preparo. Então isso é muito bem-vinda, sim. O que não é bem-vindo de acordo com a idade? Eu posso fazer todos os tipos de processos de cocção para criança. O único que a gente espera, pelo menos até os 2 anos, é o fritar, tá? Ou seja, colocar qualquer alimento, batata frita em óleo, né? Colocar submersão em óleo, ou seja, o fritar propriamente dito, colocar o alimento nadando lá no óleo, isso não é indicado para crianças pelo menos até 2 anos de idade. A gente dá uma segurada, porque a gente tem outras formas, diversas formas de preparo, que é muito mais saudável, tanto para questão, né, da apreciação do paladar do alimento, tanto para a questão interna, que é justamente o que a criança vai absorver desse alimento, né, grelhado e não frito, que a gente sabe que existe no processo de fritura propriamente dito, existe uma desestabilização, né, do óleo em si, formando muitas vezes elementos aí que não são favoráveis para a saúde, principalmente de um bebê, tá? Então, até os 2 anos a gente não utiliza formas de fritura, submersão em óleo, aquele alimento literalmente nadando no óleo para fritar, tá? Por mais que seja um legume, né, um tubérculo, uma raiz, a gente não utiliza nenhum tipo de fritura, tá? Pelo menos até os 2 anos. Mas eu posso sim utilizar óleo na forma de preparo. Um fiozinho de azeite de óleo, um fiozinho de azeite para cozinhar o arroz, para cozinhar uma massa, um macarrão, para fazer um bife tranquilamente, tá? A gente pode utilizar sem problema nenhum óleo nesse preparo, tá? Deixa eu ver a perguntinha aqui enquanto eu já sigo, tá? Eu recém iniciei e falei, né, do assar, então, no forno convencional, no air fryer. E aqui eu falei do fritar, então submersão. Aninha, a Luca ama batata cozida sem sal. Pro Marco eu pego essa batata cozida e coloco no forno. Exatamente, ela fica mais crocantinha, né, Aninha? Ela fica mais crocantinha, ela agrega um sabor diferente. Ela forma, né, aquele sabor
Eu, particularmente, amo os dois tipos, mas o meu preferido é a batata rústica, que é justamente a gente deixar com a casca a batata, cortar em formato de filetes e jogar alecrim, um fio de azeite de oliva, pitadinha de sal e assar no forno essa batata rústica. Eu amo, amo, amo. Acho que dá um sabor assim incrível. Tem essa receita no meu livro, até vou ver se eu acho a foto pra mostrar pra vocês. Aqui. A Julie, legumes grelhados, bebê de 7 meses é tranquilo oferecer, sem dúvida nenhuma, Julie. Tu pode grelhar, tu só precisa ver o ponto certo de que ela tá macia. Não precisa estar se desmanchando a ponto de desmanchar, sim, porque a gengiva do bebê, mesmo sem dentes, a criança não precisa de nenhum dente para aprender a mastigar e engolir o alimento. Lembrem sempre, os dentinhos estão ali embaixo da gengiva. Essa gengiva, ela é muito firme, ela é muito dura, os dentes estão ali embaixo. Então, a gente precisa entender que o alimento precisa estar numa textura ideal, sim, mas não precisa estar se desmanchando, que a gente consiga apertar com os nossos dedos e a gente consiga desmanchar, mesmo que com força, tá? Isso tem que ter bastante cuidado. Deixa eu ver a foto para vocês da batata rústica aqui. Vou passar teu contato para saber sobre... Passa sim, Aninha, sem dúvida nenhuma. A gente conversa com a escola. Eu já fiz algumas dessas, assim, é muito bacana. Favorece demais as crianças, porque às vezes eles limitam o todo da alimentação numa forma de preparo. Tem criança, tem purê de batatas. Tem crianças que não comem purê, não gostam de formato de purê, da consistência do purê. E não tem nada de errado com essa criança. A gente precisa adequar. Faz o purê de batatas, mas faz umas batatas rústicas, por exemplo. Então a gente não pode limitar as crianças, mesmo que numa sociedade, né, que a gente fala, no todo, a gente precisa ter outras opções, porque alimentar não é só comer e engolir, né, não é só boca e estômago. Comer é visual, é textura, é crocância, é cheiro, é sabor, são coisas completamente diferentes. Olha essa batata rústica aqui, olhem a cara dela do meu livro. Alguém conhece meu livro de... Quem tem meu livro de receitas, levanta a mão. Livro de receitas para mamães e bebês satisfeitos. É um sucesso esse livro, gente. Ai, obrigada, Nessa. Boa tarde, sempre linda e arrasa. Obrigada, Nessa. Olha essa batata rústica, a cara que fica. Coisa mais linda. Olha isso. Tá vendo? Ela tem a casca, ela tem alecrim. Coloca um fio de azeite. É um sucesso essa batata aqui. Nossa, como eu fazia pro Alonso na introdução alimentar dele. E ainda faço essa batata porque eu amo. Amo, amo, amo. Vou falar, 3 batatas, 3 ramos de alecrim, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 5 dentes de alho com casca. Ai, fica muito bom. Ai, olha essa berinjela então, tá nada. Quem quiser esse livro, gente, tá lá no link da minha bio, né? Um livro bem maravilhoso, 74 receitas sensacionais para as crianças e para as famílias, tá? Nessa, Amanda, sou mamãe de Feira da Viagem. Como começo? Uau, Amanda! Eu tenho um programa de introdução alimentar e também faço consultoria, se tu te interessar, tá? Porque é um mundo de informações aí, é bastante informação e precisa ser bem assertivo. Aceita mais essa textura, é importante. Meu filho ama batata doce, meu bebê vai fazer 6 meses em setembro. Talvez em setembro a gente abra um programa de mamães e bebês satisfeitos. Se tu tiver interesse antes, a gente pode fazer. Quero muito comprar seu livro, doutora Cíntia. Ai, Nessa, esse livro... Sabe quanto que tá esse livro, gente? R$ 59,90. Tem 74 receitas. Ele tá num preço sensacional, se vocês quiserem. Tá lá no link da minha bio. Não percam essa oportunidade, porque aí vocês conseguem fazer várias receitas deles pros bebês desde os 6 meses. Cada receita dele tem a indicação de idade aqui do lado na maçã, ó. Por exemplo, não é toda a receita que a gente pode oferecer para o bebê dependendo da idade. Ou seja, aqui 6 meses, cada receita, eu como nutricionista, né, todos os ingredientes, eles precisam ser muito bem balanceados de acordo com a idade da criança, tá? Então, é justamente esse cuidado, não é sair oferecendo receita para criança de qualquer jeito, até porque eles precisam experimentar os sabores dos alimentos como eles realmente são para não ficarem seletivos lá na frente, tá? Então, eu tive todo esse cuidado aí. A Nina, confia em tudo que a Cíntia fala. Eu hoje sou feliz por
por ter acreditado em casa. Ai, que máximo! Ai, adorei saber, Nina. Que felicidade é minha. Felicidade é minha ter esse relato de vocês. Ai, Nina, eu fico muito feliz. Me manda foto mesmo. Oi, Jéssica! Eu tenho, afetei o livro a partir de 6 meses. Isso aí. Eu tenho, está sujo de farinha e óleo, não sei. Não sai da bancada. Ai, Aninha, que máximo. Esses dias uma Sofia, uma aluna minha, ela disse, ai, Cintia, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu tava com o teu livro, que ela comprou o livro e mora lá. E aí ela disse assim, ai, olha só, olha a Sofia com o livro, não repara no livro que tá cheio com os dedinhos da Sofia de óleo. Ai, gente, isso é maravilhoso, isso é sensacional. E o bom é que a capinha dele, né, Aninha, ela é própria, ó. Ela não é, ela é uma capa que ela não vai colar e ficar manchada. Ela é própria para isso, ó. Eu, como nutricionista, fiquei na cozinha com o Alonso durante toda, né, a introdução alimentar dele e até hoje, ele sempre na cozinha comigo, ó. Então, eu sempre tive esse cuidado também de ter os alimentos e tudo ali. E a gente pensou até nisso. Porque a minha ideia, né, nesse início desse livro, é ter as mães com as crianças na cozinha, literalmente, né? Porque isso faz toda a diferença para a criança, no interesse da criança, no interesse por provar alimentos novos e saber, inclusive, os ingredientes que estão sendo colocados ali. A Jéssica sabe muito bem disso. A Jéssica fez 2 receitas e me mandou foto da Antonella, da bebê dela, fazendo o cajuzinho do Alonso e o cupcake de maçã. Coisa mais linda desse mundo, né, Jéssica? Ai, a Antonella segurando as fotos, assim, coisa mais das receitas pronta. Oi, Janessa! Eu tenho e amo a Tati. Ai, que máximo! Eu tenho, é ótimo. A Joana. Dica para mamães: as receitas no livro da Cintia são ótimas para quem está cuidando do peso. Olha, Aninha, que máximo saber disso. Exatamente, elas não têm açúcar. São receitas gostosas. Ai, que bom, adorei saber esse feedback. Ai, que máximo. Ela é tudo muito bem cuidada nutricionalmente, né? Justamente o que o bebê pode, né, nesse início, e a gente acaba, né, juntamente cuidando desse processo junto, né? Valéria, a comida do bebê só pode ser aquecida em banho-maria? Não, Valéria, eu vou falar sobre isso agora, tá? Deixa eu continuar aqui, deixa eu só responder a Carla. Doutora, o que posso usar para substituir caldo de galinha ou de carne? Tu pode fazer caseiro, tá, Carla? Tu pode fazer caseiro, tu pode cozinhar a galinha, fazer uma carne de panela, por exemplo, e colocar mais água nessa carne de panela e utilizar e guardar essa água da carne de panela. Por exemplo, coloca a carne de panela, faz ela grelhada com fio de azeite, né, lá no fundo da panela, coloca o azeite, faz grelhada, coloca cebola, coloca alho, coloca carne para dar uma fritadinha, uma grelhada, mas no fio de óleo, tá? Deixa lá e depois coloca água até tapar a carne e coloca a panela de pressão, né, a tampa com a pressão da panela e deixa ferver por pelo menos 30 minutos. E aquela carne de panela você vai ter para comer em várias refeições, se quiser congelar, ou também você pode pegar na realidade, pegar esse caldo da carne de panela e utilizar como caldo de carne. Fica sensacional, assim como frango. Pega frango, pode ser peito, coxa sobre coxa, faz grelhadinho, deixa ferver com alho, cebola, dá uma refogada antes, temperos naturais, condimentos naturais à vontade, naturais. Pode ser tanto o in natura verdinho, por exemplo, alecrim, sálvia, manjericão, ou também pode ser o desidratado, pode ser. Só tem que cuidar dos ingredientes lá, que só tem aquele ingrediente lá. Por exemplo, aqui temos alecrim desidratado, posso utilizar? Lá nos ingredientes é somente alecrim. Pode utilizar. Então, tu pode fazer isso, colocar água nessa fervura dessa galinha, por exemplo, e utilizar esse caldo, tá? Congelar em cubinhos de gelo, tanto da carne de panela quanto da caldo de frango. Pode fazer isso, tá? Então, vocês podem utilizar esses caldos caseiros, é facílimo de fazer, tá? Às vezes vocês não se dão conta que dá pra fazer isso, pode ser com qualquer carne, tá? Vou tomar meu café aqui. Tomando um cafezinho. Só que já deu uma esfriada meu café, não paro de falar, né? Óbvio. Tá, então deixa eu me concentrar aqui pra não me perder o que eu tava falando.
caldo de galinha. Vamos lá, para eu não perder o foco aqui, tá? Então, falamos agora, para quem entrou agora, seja muito bem-vinda. A gente já falou, então, do calor seco. Então, que eu posso fazer grelhados, né? Com fio de azeite, posso grelhar qualquer alimento. Pode ser carne, pode ser legumes, né? Pode ser folhas como couve refogada, espinafre refogado, bertalha. Então eu posso picar bem pequenininhas as folhas, fazer um grelhadinho dessas folhas. Posso assar no forno, então, legumes, tubérculos, né, carnes. Posso utilizar um fio de azeite ou não, depende, né? Vocês podem utilizar óleo, tá? Posso, então, fritar. Então, qual é a recomendação? A partir dos 2 anos, a fritura do alimento submerso em óleo, certo? Vamos lá. Eu posso saltear. O que é o saltear? Por exemplo, eu posso fazer... É um método bem parecido com o grelhar, tá? Que eu vou grelhar. Colocar um bife lá. O meu bife lá tá grelhando. Tá? O que é o saltear que a gente faz? Vamos supor que eu cozinhei uma batata e eu vou só saltear ela na frigideira, vou colocar um fio de azeite e vou saltear ela só para agregar um sabor e uma corzinha nessa batata, para ela não ficar tão amarelinha assim. Vou mudar um pouquinho a forma. Então, é um alimento em que esse alimento, então, essa batata, por exemplo, ela é exposta a quantidade de temperatura bem alta. Vou deixar aquela panela bem quente e vou saltear. É um cozimento bem rápido, tá? É uma forma de preparo que eu vou estar fazendo isso. Vocês já fizeram esse salteado com algum tipo de alimento? Batata, cenoura, eu faço muito isso com legumes, eu adoro, eu acho que dá um sabor incrível, né? Quem que já fez isso, esse salteado assim com algum tipo de alimento para mudar a forma de apresentação? Que bom, Carla, que você conseguiu entender. Obrigada, que bom, que bom. Dani, meu bebê não está aceitando alimentos secos, só quer comer sopa ou comida com caldo. É normal, 1 aninho e 8. Pode ser transitório, mas não deixa de oferecer as outras formas de preparo para ela também, tá? Oi, Cláudia! Hoje o papai e a Lorena assistindo a live da Melhor Nutri Infantil. As melhores orientações e dicas. Ai, vou printar isso aqui. Ai, adorei. Ai, Cláudia, que amor. Ah, Julie faz com a couve, flor, o salteado. Cozinhou no vapor. Vamos falar sobre o vapor? Então, vamos lá, tá? Então, aqui a gente falou do calor seco, que eu falei pra vocês, tá? O calor seco também entra o fritar e o saltear, tá? Eles também são calores secos, tá? Porque não existe a água aqui. Vamos entrar, então, com o calor úmido. O que é o calor úmido, tá? Calor seco, agora o calor úmido. Calor úmido, então, entra tanto o ferver em água, fervido, e também o cozimento a vapor. Quando eu falo em cozinhar, eu vou lá, que normalmente, né, eu vejo isso normal. Se vocês que estiverem aqui me corrijam caso vocês não façam isso, mas na minha experiência clínica eu vejo muito as mães fazendo um alimento um pouco mais cozido no vapor pro bebê. Tem algo errado aí? Claro que não, gente, tá tudo certo, mas a gente pode mudar. Por isso que eu disse pra vocês, vamos abrir um pouquinho a cabeça pra mudar a forma de apresentação pra esse bebê e pra essa família, porque muda completamente sabor e textura. Então, cozido no vapor, ou vocês podem fazer, tem panelas próprias para cozimento no vapor. Existem também, vocês podem colocar uma panela, colocar água, ferver embaixo e em cima vocês podem adaptar com um escorredor de massa, de macarrão, e colocar os legumes ali para que o vapor do processo de fervura, vocês colocam uma tampa, né, em cima, e vocês podem fazer essa panela em casa, vamos dizer assim. Vocês podem utilizar o processo do vapor também em alguns adaptáveis para micro-ondas. Vocês podem utilizar micro-ondas também, sem problema nenhum. É um grande mito a questão do micro-ondas, que faz mal, né, ele cozinha de forma diferente, obviamente, então precisa avaliar muito a temperatura quando for oferecer para o bebê para não estar muito quente, porque os pontos de temperatura da utilização do micro-ondas, ela fica diferente, né? Então, normalmente precisa ver se nas bordas estão mais quentes, no centro está mais frio e cuidar, ou ao contrário também, alguns pontos diferentes de temperatura. Cuidando isso, vocês podem utilizar sem problema nenhum, tá? Então, vocês vão utilizar tanto o ferver como cozinhar ao vapor. Ferver, cozinha o alimento dentro da água, tá? E o cozimento a vapor
vocês podem utilizar essa técnica de cocção. Qual que preserva mais os nutrientes dos alimentos? A forma do cozimento a vapor, sem dúvida nenhuma, tá? Porém, em algum outro ponto, se eu ferver, por exemplo, uma beterraba na água, ela vai perder mais nutrientes para a água, certo? Ela perde os nutrientes para a água, mas não é uma forma errada de se fazer. Isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Eu vou perder uma quantidade de nutrientes pequena, não vai ser uma quantidade, né, exacerbada assim que eu vou ter, nossa, meu alimento não tem praticamente mais nada. Claro que não, tá? Então variem, a minha sugestão é vocês variarem. Faça no vapor, faz grelhado, faz somente assado no forno, utilize air fryer quem tiver, utilizem o cozinhar e o saltear, mudem, né, essa forma de apresentação, tá? Então, o cozido no vapor e o fervido, o alimento fervido, então também são considerados calores úmidos, certo? Vamos falar então do calor misto. O que é o calor misto? Ah, tem mais? Sim, tem mais. Então, calor misto, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o refogar, que nesse método, né, eu coloquei aqui no meu PowerPoint, aqui na minha apresentação, o refogar, então, esse método do refogar, o alimento deve ser frito, né, no sentido de grelhado inicialmente, com um pouquinho de gordura, e também a gente utiliza uma técnica de fazer o pós, como se eu estivesse pegando aquele alimento, vamos supor assim, ó, eu vou lá colocar esse alimento com um pouquinho de gordura, e depois eu vou fazer o processo, né, de fazer ele salteado. Eu estou utilizando uma forma de apresentação, né, de calor misto aqui, tá? O ensopar é uma outra forma também aqui que entra no calor misto. Então, essa técnica aqui que ela requer, né, o ensopar. O alimento seja refogado para seguir adicionar outro líquido para eu fazer, para ele cozinhar no mesmo recipiente tampado ou semi-tampado. Sabe? Por exemplo, vocês já fizeram algum ensopado? Alguém conhece o ensopar? Que é uma forma de cocção mista, de calor misto? A Aninha falou, oi, Oni. A Aninha falou que faz forma salteado, batata, cenoura, ótimo, também adoro. A Maíra comentou que faz com brócolis, o salteado, e isso fica muito gostoso. Oi, negreiros, salteada vagem, cenoura, brócolis, maravilhoso. Sabrina, minha filha tem 10 meses, já está com todas as refeições bem consolidadas. Come sempre 2 frutas no lanche, no almoço e jantar, sempre os 5 grupos de alimentos, mas mesmo assim sente fome. Depende, Sabrina, talvez tu pode adicionar uma ceia aí antes de dormir e também um café da manhã. Ana, nossa, você parece de mentira de tão linda, trabalho lindo. Ai, Ana! Ai, obrigada, imagina. São seus olhos, querida. De onde você é? Que foto linda atrás. Tem um marzão atrás, parece, Ana Lúcia. Obrigada. Sabrina, continuando. Quando sente fome, amamento. O que você acha de começar a dar fórmula nesses... Não precisa, tá, Sabrina? Não precisa introduzir fórmula aí. A gente pode continuar inserindo um lanchinho a mais. Ou não precisa utilizar fórmula não, para isso, tá? Porque a gente vai priorizar a consolidação dos sólidos. Ela já tá com todos os sólidos, as refeições consolidadas. A gente pode inserir um outro lanche aí, tá? E não precisa utilizar fórmula. Leite materno, né? Só mama peito. Continua assim, não tem nada de errado, tá? Mônica, tenho dúvida no material que pode levar no micro-ondas. Sempre, né, o prioritário, assim, é utilizar vidro. Tem alguns materiais que vai dizer próprio para micro-ondas e você pode utilizar. Cristina, nossa, meu bebê não aceita beterraba por nada. Pela consistência farinhenta, pois faço no vapor. Não precisa fazer no vapor, muda a forma de cozinhar então ela, Cris. Como apresentar cenouras sem ser no vapor, ela gosta muito. Ela não gosta dessas outras formas que eu falei pra você. Aqui, tá? Vou deixar essa live salva, vocês dão uma olhadinha depois. Ensopado não vende muito aqui também não, Aninha. Eu perguntei pra vocês pra saber, porque aqui também ensopado... Também não. Minha bebê não aceita forma nem as frutas que tô oferecendo. Oi, Jô, que dá tinta bebê, Jô? O que tá acontecendo? Você tá no início da introdução alimentar?
gosta mais de beterraba ralada. É a forma de apresentação diferente do mesmo alimento. Tá tudo certo? Tá? Cíntia, a Sofia não gosta de texturas sólidas. Oi, Martina! Não gosta de texturas sólidas, fazendo... Como assim? Me conta mais. O que ela gosta? Tá no início, Jô. Depende o que, Martina? O que é os sólidos? O tamanho? Me conta mais. Tá no início, Jô? Me chama lá no direct que a gente dá uma assistência, tá? A gente não tá agora com o programa de Mamães e Bebês Satisfeitos aberto, mas a gente tem a minha consulta e também a minha consultoria. A Dani comentou que faz ensopado, tá? E tá tudo maravilhoso. Então, o ensopado é uma técnica de forma de preparo diferente. O alimento, ele é refogado e a seguir é adicionado mais líquido para fazer esse ensopado. De que vocês fazem ensopado, Dani? Me conta aí. Aí depois você coloca a tampa, né? Tampado ou semi-tampado, tá? Existe uma outra forma de preparo de alimento, né? Para finalizar aqui, para vocês entenderem, que é o guisar. Vocês conheciam o guisar? Deixa eu ver se tem alguma mãe aí mais gourmet aí, que na nutrição normalmente a gente faz essas formas de preparo, a gente aprende e utiliza, mas coisas assim que às vezes não faz tanto sucesso e a gente acaba deixando de lado. Conhecem o guisar? Não é guisado, é guisar, tá? É uma forma de apresentação de calor misto. É parecido o guisar com o ensopar, só que existe menos quantidade de líquido, né? O ensopado a gente faz, né? Coloca uma quantidade maior. A Dani faz com brócolis, ensopado de brócolis, espinafre. Tem pessoas que fazem com batata, com outros tipos de carne, um ensopado com carne, batatas, mandioca, aipim, mandioquinha, faz esse ensopado, né? Então ele é mais líquido, os alimentos ali junto, tá? E o guisar é muito parecido com o ensopado, só que é menos quantidade de água, ele não tem tanto volume de água do ensopado, tá? Que é o nome. Então, o guisar, ele vai em menos água. Negreiros, tenho dúvida de se posso aproveitar uma preparação de carne, por exemplo, e adicionar legumes para cozinhar junto, sem dúvida, sim, problema nenhum. Martina comentou, ela gosta mais de purê de batatas, purês em geral. Isso, Martina, foi evoluída a consistência dela, da Sofia, foi evoluída a consistência do alimento conforme foi passando a idade direitinho, do amassado para o menos amassado, para o alimento pequenininho e até ela conseguir pegar e se autoalimentar num tamanho pequenininho. Foi feito isso, Martina, me dá um ok aí, senão a gente precisa evoluir essa consistência. Caso contrário, a gente, por exemplo, sim, Cíntia, foi evoluída a consistência, porém ela ainda prefere purês, tá? Isso é uma da questão que a gente precisa, às vezes é uma questão de consistência, mas a gente precisa estimular para outras formas de apresentação igual. Por exemplo, vou ter purê de batata, deixa uns 2 filetes de batata no sentido de batata rústica para ela, tá? Aí a gente vai ajustando e oferecendo os alimentos em pedaços. Ela não gosta de purês. Eu tava entendendo ao contrário, que ela não gostava de purês. Se tá tudo certo, o Alonso, meu filho, sempre gostou de alimentos mais em pedaços e não gostava de purês também. Tá tudo perfeito, Martina. Tá tudo perfeito. Eu tava estranhando, porque tu é uma aluna MBS, né? Tu é uma mamãe do programa MBS. E normalmente é isso que acontece. As crianças acabam não gostando de purês e gostam dos alimentos, né? Pedaços mais consistentes. E isso é o que a criança normalmente precisa entender, tá? O purê é uma forma de apresentação que pode vir lá mais adiante, porque é mais interessante a criança conhecer uma batata num pedaço consistente do que ela preferir purê aqui e depois não conhecer. Então, é preferível ela conhecer uma batata no seu tamanho original do que ela só gostar de purê e começar a não aceitar lá na frente os alimentos. Então, é justamente isso que é o adequado, tá? É esse que é o correto, por isso que eu te pedi para me sinalizar. Tá tudo 100%, é isso aí. Esse é o caminho certo para ter uma introdução alimentar sensacional. Joanes Guiar. Eu coloco tudo junto para cozinhar, carboidrato, proteína, legumes e verduras em uma só panela.
panela. Só preparo a leguminosa, porque são mais difíceis de cozinhar. Tem algum problema? Perde muitos nutrientes? Deixa eu te falar sobre isso. No momento em que você está colocando tudo junto para cozinhar, literalmente tudo junto, não existe problema no preparo da forma de cocção, só que os tempos de preparos de cocção são diferentes. Por exemplo, se eu vou colocar uma batata e uma cenoura para cozinhar junto, provavelmente a batata vai cozinhar primeiro do que a cenoura, tá? E aí, normalmente, o que as pessoas fazem é deixa cozinhando até todos estarem cozidos. Sem dúvida nenhuma, alguma delas vai perder mais nutrientes do que a outra, tá? E outro detalhe importante é avaliar o quê? O sabor. Porque aí parece uma sopa, né? Sopa não tem um único gosto? Quem concorda comigo e quem não concorda? Eu particularmente adoro sopa, tá? Não é uma crítica à sopa em si, mas é justamente pra gente pensar. Quando eu coloco tudo junto pra cozinhar, eu tenho um único sabor da sopa, certo? Por mais que eu mastigue a batata, que eu mastigue a cenoura, que eu mastigue o frango, eu estou tomando uma sopa e tudo tem sabor de sopa, por mais gostosa que esteja, mas tem sabor daquele alimento. Então, assim, não é interessante para a criança, principalmente no início, comer os alimentos todos cozidos numa única água, porque eu vou ter os sabores misturados aqui, tá? Isso se falando em reconhecimento dos alimentos para essa criança, mas tu pode tranquilamente assar os alimentos juntos, tu vai ter mais benefícios. No assar, você vai conseguir preservar o alimento, por exemplo, colocar para assar, tá? Os alimentos numa forma e tu vai vendo, espetei um garfo aqui, minha batata tá pronta, deixa eu retirar a batata. Deixa eu ver aqui. E aí, o que o assar vai fazer? É um processo que não vai estar perdendo nutrientes para água, tá? E você vai conseguir concentrar os nutrientes no alimento, certo? Então, tu não vai tá pegando o gosto lá da beterraba na batata, na beterraba, na cenoura, no frango, tudo junto, tá? Mas, eventualmente, Joane, tu pode fazer isso sem problemas, tá? O problema é o corriqueiro, o diário, fazer tudo sempre assim, a criança fica naquela monotonia de sabor, de textura e de consistência, e ela não muda esse preparo, essa forma, entende? Tanto das papilas gustativas, de estar reconhecendo um alimento, reconhecendo uma textura, reconhecendo uma cor diferente, isso é muito importante para a criança. Lembrem, a gente nem só, né, da boca conhece um alimento, a gente reconhece um alimento por um cheiro, a gente reconhece um alimento por morder um alimento e ver a crocância da cenoura, a gente reconhece um alimento enxergando aquela cenoura que tá num formatinho de estrela, num formato redondo, tá? Sempre abram o leque para isso, tá? A alimentação vai muito além de ter que engolir um alimento porque tá pronto, porque tá lá, tá? Eu chamo muita atenção para vocês nisso porque faz toda a diferença a longo prazo, tá? No De Volta à Mesa, que é um projeto que eu vou abrir daqui uns dias mais, eu ainda não sei que dia que vai abrir, que é justamente trazer as crianças de volta à mesa, que a mesa seria com uma relação positiva com a alimentação. O que é isso? São crianças que estão seletivas, que estão, né, num processo de seletividade alimentar um pouco maior, justamente por essa mesmice, assim, né, de formas de apresentação diferente, e que muitas vezes eu tenho uma criança um pouco, né, mais seletiva para um alimento. Eu tenho uma criança que tá me mostrando, eu já não quero cenoura, nem beterraba, nem nada, porque eu tô enjoada dessa forma aqui. E eles enjoam literalmente. E não é só um enjoar que nem a gente, tá? Tipo, tô enjoada de macarrão, não quero nem ver mais macarrão. Não é nesse sentido. O enjoar do alimento para criança a criança vai crescendo, né? 6 meses, os primeiros 6 meses de introdução alimentar é muita exploração e conhecimento. Dos 13 aos 18 é uma parte de preferências alimentares que essa criança está passando. A forma de preferências alimentares, a criança ela tem registrado o que foi oferecido nos primeiros 6 meses. Se eu ofereci variedade, formas diferentes de apresentação, textura, consistência, eu vou ter uma criança mais aberta a provar novos alimentos e vai ter baixos índices de neofobia alimentar, que é o medo do novo, não querer o novo alimento, recusar a novidade, e vou ter uma criança mais aberta
também para variedades, afinal de contas, ela foi exposta a muitas variedades nesse primeiro processo, primeira fase de exploração da introdução alimentar, tá? Então, isso é muito bacana. Martina, perfeito, obrigada, entendi. Tá tudo certo, tá? Aninha, Marco teve muitos episódios de gag comendo purês do que em pedaços. E é real, Aninha. Sabrina, pode macarrão 10 meses? Porque, desde os 6 meses, porque não poderia, tá? O glúten, ele pode ser, macarrão de trigo, por exemplo, pode ser oferecido, ou de qualquer outro tipo de alimento, né? Macarrão de grão de bico, macarrão de feijão, macarrão de trigo, macarrão de qualquer outro tipo, né? Desde os 6 meses, sem problema nenhum. O que a gente precisa é cuidar os ingredientes que estão lá na listinha dos ingredientes desse macarrão. Aí é que tá o problema, tá? Se eu não escolher um macarrão adequado, por exemplo, eu posso ter uma alergia alimentar, eu posso ter uma criança mais suscetível a outros tipos de alergias de outros alimentos, eu posso ter uma criança que vai começar a recusar aquele macarrão por ter tido um episódio, por exemplo, de gag exacerbado, que evoluiu, por exemplo, para um engasgo de uma criança que estava com um tamanho de macarrão não ideal para aquela criança, tá? A Jo, sou muito insegura com BLW, porque ela pega uma banana e coloca um pedaço enorme na boca. Sim, eles fazem isso por uma consciência de autoalimentação, tá? Jo, o BLW, a criança tem essa autonomia a partir dos sinais de prontidão dela, ela tem um processo de autoalimentação, que ela pega o alimento e leva na boquinha. Ela vai morder aquele alimento conforme ela tem o movimento, né, de mordida, mesmo com as gengivas, e de conseguir lateralizar ou cuspir esse alimento. Então, quando a gente apresenta um alimento, né, através da abordagem BLW, que no meu programa, né, no MBS, a gente tem as 3 abordagens, tá? Que é justamente a gente entender qual é o melhor para aquela criança e para aquela mãe, para aquela família que está oferecendo. No momento que eu tenho uma abordagem que a criança tem a total autonomia para o alimento, eu vou ter uma criança com domínio de textura, com domínio de mordida. Se ela não conseguir de forma para engolir esse alimento estiver pronto, ela vai cuspir, ou ela com a língua, ou com o gag, ela vai expulsar esse alimento. Você viu que a Aninha comentou, que foi minha aluna, que o bebê dela teve maiores episódios com o gag, com o purê do que com o alimento? Com o purê, o que acontece? Ele é um mais... O que o bebê tem que fazer com o formato de purê? Fazer um movimento póstero-anterior, que é esse aqui, ó. E eu vou engolir. Eu não preciso do movimento de lateralização de língua, um movimento de rotação mandibular. Eu não preciso dessas formas mais elaboradas de mastigação. Então isso pode colar no céu da boca, pode colar nos rebordos da gengiva e eu ter mais gag. Não tem nada de errado com o purê, tá? Mas o bebê pode ter mais gag do que com o alimento em pedaço, tá? Então, é um erro muito grande achar que o BLW tem maior risco de engasgo do que um alimento em purê, tá? Ou em papinha, né? O alimento oferecido na colher. Então, isso é uma das coisas muito... Deixa eu pegar meu cafezinho aqui. Meu café tá frio. Eu tô com um café aqui, mas ele tá frio já. Então, eu não tenho maior risco de engasgo, certo? Isso é uma coisa que vocês têm que ter muito em mente. Desde que a criança esteja com a postura correta, controle cervical, controle de tronco, alimento incorreto, e a criança ter a prontidão para pegar o alimento e morder, tá tudo seguro, tá? Inclusive, o leite e líquidos têm maior risco de engasgo do que o alimento oferecido para a criança em pedaços, certo? Isso vocês têm que ter muito claro. Vocês, minhas seguidoras, minhas alunas, minhas amigas, minhas tudo que estão aqui comigo, tá? Sempre fixem isso. Isso não é algo que eu estou dizendo. Isso são muitos estudos que acompanharam as crianças que fizeram BLW, acompanharam as crianças que se alimentavam acolheradas, que chamam na forma tradicional, e não existe um maior risco de engasgo, tá? A Joane Silva Aguiar. Não coloco alho para não roubar o gosto de tudo. Tudo bem, mas tu pode utilizar desde que não vocês têm que sempre ter cuidado para não mascarar o sabor do alimento. Mas vocês podem utilizar temperos à vontade. Andréia, meu bebê de 6 meses começou essa semana a IA,
fazendo muita careta, às vezes chora, vira o rosto. Não é normal, Andréia, tá? Então, assim, ó, Andréia, eu vejo, né, parabéns por estar aqui, você tá sempre nas caixinhas de pergunta, parabéns pelo teu interesse, em primeiro lugar, te honro muito por isso, tá? Sempre vocês vão estar agregando ainda mais conhecimento, como vocês estão automaticamente sempre presentes aqui. Eu vejo uma diferença grotesca, assim, tá? Nas mães que estão presentes das que não estão. Eu entendi, Joanes Silva Guiar, que você serve separado. Eu entendi, tá? Mas cuida para não deixar tudo com um gosto parecido. É esse sentido. Por isso que eu disse, você pode fazer tranquilamente, desde que não seja um padrão, tá? Andréia, então, o chorar e virar o rosto é um sinal que o teu bebê tá dizendo que, ó, não tá bom pra mim aqui, não tá bom pra mim. No momento que o bebê esquiva, tira o rostinho, ele tá te mostrando, te dando uma resposta que ele não tá confortável ainda pra receber esse alimento. Pode ter várias questões envolvidas, ou o teu bebê não tem todos os sinais de prontidão ainda pra iniciar, que são pelo menos 5 sinais, ou sentar, movimento de protrusão de língua diminuído, pegar o alimento com uma mão, ter postura, controle cervical, né, e de tronco. E também, outra questão é, talvez teu bebê não queira se alimentar com colher, talvez teu bebê não goste do alimento amassado. Isso é uma outra coisa importantíssima, que você precisa entender, que é isso que eu sinalizo, né, no meu programa. Cada criança a gente vai enxergar com os olhos de que o meu bebê quer na alimentação? Ele quer se autoalimentar? Ele quer receber o alimento pelo utensílio? Ele quer receber o alimento da minha mão? Tá? Então isso é importantíssimo. Não é só chegar 6 meses, ligou uma chavinha e o bebê tem que sair comendo, porque não é assim. Isso não é introdução alimentar. Esse nome, na realidade, devia ser apresentação alimentar. Bebê não precisa sair comendo, tá? Lali, eu sempre queimo a panela colocando a cenoura ou a beterraba, porque demora demais para isso, sempre coloco para cozinhar, submerso a água mesmo perdendo. Sim, Lali, eu sei, normalmente as cenouras mais fibrosos, eles demoram bem mais para cozinhar. Isso normalmente eu faço também. Ou eu asso eles no forno direto, coloco em formato de palitos direto no forno com um fio de azeite, e também utilizo, às vezes muitas vezes fiz o misto, que aí eu coloco a cozinhar antes e depois eu dou uma salteada. Sim, puxa o sabor do feijão, exatamente. Quando a gente coloca, por exemplo, os legumes no feijão, puxa o sabor pros legumes do sabor do feijão, tá? Então, assim, ó, é errado? Não é errado do ponto de vista nutricional, tá tudo bem. Mas pensem, então, não é só nutrir a criança que a gente precisa. A gente vai nutrir, mas vai ter uma boa relação com a alimentação. Caso contrário, a criança não vai entender que sabor que alimento tem e vai começar a ficar seletiva, tá? Então, a alimentação não é só inserir comida para criança, por inserir. Bem pelo contrário. A criança precisa primeiro aprender a mastigar, gente, são vários processos que a criança tem que aprender, um grande treino, tá? Vou responder vocês aqui, já vou encerrando a live, que ela já finalizou 1 horinha, já vou me despedindo de vocês, tá, meus amores? Que boa essa live, adorei. Quero saber se vocês gostaram também. Gostaram? Alessandra, eu sirvo os alimentos para meu bebê amassados e separados, porque ela não gosta muito de pegar o alimento. Não tem problema nenhum, Alessandra, desde que ela vá ao encontro do alimento, tá? Tenta não aprofundar a colher na boquinha do teu bebê para entrar mais alimento. Cuida muito a forma de comunicação que você vai oferecer o alimento, tá? Joana, cozinhar no vapor perde muitos nutrientes do que na água? Não, no vapor ela perde menos nutrientes que na água, tá, Joana? O vapor tá cozinhando ela e ela tá abrandando as fibras pelo processo de cozimento e tá segurando todos os nutrientes, tá? Então, o cozimento do vapor é o padrão ouro para concentrar nutrientes, mas você pode e deve mudar para as outras formas de cocção igualmente, porque perde pouca quantidade de nutrientes, tá? Então, a minha sugestão é sempre vocês diversificarem o mais possível. Paty, na introdução alimentar, devo oferecer grupos separadamente ou posso amassá-los juntos? Paty, não. Paty, eu tô vendo, você tá
bem perdida. E isso não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado porque, obviamente, vocês vão nascer sabendo, né? Tanto que tem profissionais para indicar vocês nesse início que precisa ser assertivo, tá? Porque esse processo inicial é fundamental para o bebê de vocês. Tu tá bem perdida, tá? E me procura lá que a gente vai, né? Tanto tem o programa MBS, que não tá aberto agora, mas a gente tem várias outras opções. E aqui também no Instagram, no YouTube, a gente tem, no meu canal, vocês têm várias formas, assim, que vocês podem estar explorando de conteúdo aqui. Claro que dentro do programa tem todo o passo a passo bem direitinho. Mas brevemente te falando, nada de amassar tudo junto, nada de misturar, nada de mixar, nada de peneirar. Alimentos separados, amassados, ou em pedaços, claro que aí precisa sim de orientação, de cortes, texturas, para não ter um aumento no risco de engasgo e aumento no risco de alergias também, tá? Jéssica, meu filho tem 2 anos e recusa todos os vegetais e legumes. Jéssica, a gente vai ter o programa de volta à mesa, que é para criança acima de 2 anos, tá lá no link da minha bio, se você quiser, coloca o teu e-mail que em breve a gente vai ter uma turma linda de mentoria que eu vou mentorar vocês, que já tem várias mamães inscritas assim, mas eu já adianto para vocês, as turmas elas não vão ser turmas pequenas, porque eu vou acompanhar vocês nesse processo, vai ter alguns desafios semanais que eu vou propor, que é justamente pra gente na prática ir ajustando essa criança e trazendo essa criança com interesse para alimentação, criança com seletividade, dificuldades alimentares. Sinto que estou na mesmice. A Ianca comentou, o problema é que meu bebê 10 meses não come comidas secas. Frango, por exemplo, ele mastiga e joga fora. Mas você pode fazer com molho vermelho, com outro tipo de molho junto. Lali, aqui chegando na fase dos 13 meses, estou tentando me adaptar, mamãe MBS. Sem dúvida nenhuma, Lali. Estamos na plataforma, qualquer dúvida que tu tiveres, nos chama na plataforma, eu te respondi essa semana. E sempre estamos na comunidade MBS, né, que é a nossa comunidade de mamães MBS. 13 meses é um dos períodos mais desafiadores, mas que com toda a nossa equipe a gente consegue ter vocês sensacionais e continuando com força total na alimentação dos bebês. E é isso que a gente preza e é isso que a gente quer. O nosso suporte individualizado lá ali com vocês, tá? Não... né, fica colada lá no programa, colada lá no nosso suporte, que eu não tenho dúvida nenhuma que tá tudo dentro da normalidade. O que vocês têm muitas vezes é justamente uma questão de ficar um pouquinho mais as mamães com a régua lá em cima, no sentido de ser mais exigente, porque vocês iniciaram muito bem, a criança come muito bem e aos 13 meses vocês sabem que eles desaceleram. Vocês têm isso tudo lá nos marcos de desenvolvimento que eu apresento para vocês, mas vocês têm um padrão muito bom de alimentação. Quando eu vou analisar vocês, tá tudo 100%, só que o padrão de vocês de exigência tá muito bom. Entende? Então, assim, perto de outras crianças que não se alimentam, que estão seletivas, vocês estão lá nas nuvens, tá? De excelência. Mas isso não tem nada de errado, tá? Fica firme aí. Tá bom, pessoal? Eu vou indo. A quantidade de alimentos não existe, tá? Bebê de 12 meses é o mínimo possível, tá? É uma questão que a gente sempre vai priorizar o mínimo possível. Se quiser continuar sem sal, também pode continuar. Várias perguntinhas aqui, pessoal, mas eu vou ter que eu tenho uma reunião agora às 4, são 4h07, 4h10, eu acho. A Alessandra comentou que vai ficar atenta a isso, para que ela vá de encontro à colher, porque assim ela vê os alimentos e já abre a boquinha e não tira o olho do prato. Perfeito, é isso aí. Meu bebê vai fazer 1 aninho, diz a Karen, quais principais alimentos posso adicionar? Quais os principais? Como assim? Não entendi tua pergunta, Karen. Porque desde o início, todos os alimentos podem ser oferecidos para o bebê. Todos, sem exceção, né? Inclusive os alimentos potencialmente alergênicos. Legumes congelados para levar ao forno. Deixo descongelar primeiro ou pode sair do freezer direto. Pode sair do freezer direto. Inclusive, alguns são recomendados irem direto para o freezer. Desculpa, sair do freezer congelado direto para o forno para não ficar aquele mais molengo e perdendo líquido para o processo. E o processo de cocção vai evaporando automaticamente o líquido do congelamento e vai assando junto e não perde aquela água. Ele não fica molengo, tá?
Tá bom, pessoal? Gostaram da live? Espero que tenham gostado, adorei a presença de vocês. Deveria ter te conhecido antes, diz a Dani. Ai, Dani, nunca é tarde, tá? Sempre foca nisso, nunca é tarde. Tanto que tem todo o processo de conduta de acordo com todas as idades, tá? Fica bem tranquila, nossa. Sempre pensa assim que é algo que vocês estão construindo. Não deu para ser desde os 6 meses, que é o ideal? Não deu. Paciência, a gente vai acertar daqui em diante, tá? Tá bom, pessoal? Obrigada pela presença. Quero recuperar o meu curso. Gratidão. Como recuperar teu curso? Amei, já quero o seu livro. Ah, esse livro é um sonho, gente. Perdi o prazo de pagamento. É mesmo? Mas me chama lá, João. Nos chama lá que a gente dá um jeito, tá? Porque o nosso suporte continua, não sabia. Vai lá, nos chama lá que a gente vê se foi boleto. Normalmente é o boleto mensal que vocês vão pagando, a gente faz a recuperação, mas a gente faz a recuperação, não sei como é que funciona porque não sou eu, Cíntia, que faço essa questão do boleto, tá? Mas de jeito nenhum, nosso suporte com vocês é full time, a gente tá 1000 com as alunas, sempre, diariamente, eu e a Jéssica, a gente literalmente pega vocês na mão, tá? Pra ajudar vocês nesse processo, tá bom? Um beijo para vocês, então. Até mais. Beijinho.